do nosso estado, do nosso país, do nosso Brasil, como fora dele. E o pai, ele reúne filhos, como eu acabei de dizer no começo. Mas aos domingos, a Igreja do Senhor reúne para um culto da família. Né? Domingo é denominado assim, domingo, culto da família, vem. Então, para se reunir os filhos. Mas você vai perguntar, mas missionária Ângela, culto da família, não era para ser uma palavra mais branda? Não era para ser uma palavra de comunhão? Vinde, prostemos, adoramos, entremos nos atos do Senhor com cânticos, com harpa, com sonido de alarido, de som de trombeta? Era para ser assim, né? Mas não é. Hoje o pai quer trazer um alimentozinho um pouquinho mais que chacoalha o filho. Um alimento onde vai nos colocando robustez, vai nos dando força e vai nos ensinando que temos que nos esforçar para poder fazer tão somente a vontade dele. E ele, na sua palavra, ele começou dizendo: ó filhos, vós que estão aqui, vocês, nós, eu também me incluo, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O Pai fala conosco nessa noite que é tempo de nos esforçarmos, é tempo de nos fincarmos cada vez mais sobre a rocha, palavra, comer comida forte. Nós não somos mais meninos que mamam leite no peitinho da mãe. Nós somos homens e mulheres, servos e servas do Pai, que comem alimento sólido, tutano, feijão, comida forte. Qual é essa comida forte? Palavra. Porque a palavra é o pão. E o Senhor vem nos dizer que uma vida conduzida pela ação e vontade do Espírito Santo de Deus, pés que correm em direção à porta estreita, que conduz à salvação, um coração que é levado a uma inclinação que ouve a palavra do Pai. O Pai essa noite está falando comigo e com você. Se esforça, tenha força em mim, ande na minha presença, incline seu coração para ouvir a minha palavra, porque hoje eu estou dizendo neste lugar que muitos vão procurar entrar pela porta que é estreita e não vão poder. Não vão poder. Por que não vão poder, missionária? Porque não estão com o coração inclinado para ouvir a palavra do Pai, para entender e compreender que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Nos louvores aqui falaram tudo. O pastor Daniel falou sobre a volta de Jesus Cristo, a missionária Elma falou sobre a vontade do Senhor Jesus Cristo, e tantos os louvores, tantos os irmãos que chegaram aqui nessa frente falaram a mesma coisa. O irmão João, meu filho, também falou a mesma coisa. Cristo é a verdade, é o caminho e a vida. Ele está se apresentando aqui. Ele falou sobre a vontade dele. E ele fala com a gente nesse momento. Quando o pai de família se reunir, quando o pai de família se levantar, encerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor hoje está aqui nesse lugar. O Senhor já entrou nessa porta. Ele já está aqui. Porque ele diz: onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E ele nesse momento começa a bater na porta do meu coração e na porta do teu coração para dizer que essa porta que se chama salvação vai ser fechada. Como vai ser fechada? Jesus vai voltar. Cristo está voltando, a porta vai se fechar. E hoje o Pai trouxe eu e você nesse lugar para falar de um ensinamento. A palavra do Senhor nos ensina que temos que ter força, não em nós, porque a nossa força é falha. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele diz: ó, entra por essas portas, ouve a minha palavra, porque eu tenho algo para te dar após essa porta se fechar. Mas quando a porta se fechar, vamos estar do lado de dentro ou do lado de fora? Cristo pergunta para mim e para você essa noite: você tem se esforçado para viver a minha palavra? Você tem realmente vivido aquilo que você prega assim do Senhor? Falar de boca, igreja, é muito fácil. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos cartas vivas. Cartas vivas do Pai, a qual ouve a carta e atende a palavra do Senhor, que é a porta. Jesus Cristo é a porta para a salvação. O Pai chega para dizer para mim e para você essa noite que os ensinamentos dele nos traz vida. Muitos naquele grande dia vão chegar e bater a porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor vai dizer: ó, eu não vos conheço. Esses dias eu estava em casa orando e falei: Pai, o Senhor está insistindo na porta. Quando o pastor me falou do convite para que eu estivesse aqui hoje pregando a palavra, falei
missionária Elma, eu falei: Elma, o Senhor está sempre, já não é a primeira vez, já são 3 vezes que o Senhor está falando sobre a porta. Quando o Pai fala sobre a porta, é porque Ele está chamando a atenção para algo muito importante, porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Não é à toa que o Pai sempre traz a mesma palavra em ministrações em lugares diferentes, porque Ele quer falar com o povo dele da mesma forma, de várias formas, dentro da palavra dele, dizendo: ó, a porta vai se fechar. Eu falei: então tá bom, Pai, vou levar a tua palavra. Tu quer a porta é o Senhor, o caminho para que conduz a vida é o Senhor, então só me importa obedecer. Então, assim, nesse momento, o Senhor fala comigo e com você nesse lugar. Se esforce, se esmere para viver aquilo que você prega. Ande de acordo com aquilo que você fala com as outras pessoas, dizendo que é no meu nome, porque no meu nome há poder. No meu nome há poder. Você fala, você pode não viver o que você prega, mas você está falando no meu nome. Então é pelo meu nome que o milagre vai acontecer, assim diz o Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Muitos pregam a palavra do Senhor por porfia. Muitos pregam a palavra do Senhor por inveja. Muitos pregam sim com temor e tremor. Mas muitos também pregam para se aparecer. Essa é a palavra que o Senhor está querendo falar comigo e com você nesse lugar. Eu não sei porquê, mas cabe a mim tão somente obedecer. Porque o Pai, Ele não despede ninguém de mão vazia. Então o Senhor fala nesse momento que ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançado fora. Olha que tristeza. Esses que vão ser lançados fora são aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor e fazer de acordo com a palavra do Senhor. Esses até que ouviram, mas não quiseram compromisso com a palavra do Pai. Não quiseram se despir das suas vontades e caminhar de acordo com a palavra daquele que diz: eu sou a porta. O Pai, quando Ele insiste numa palavra várias vezes com os filhos dele, em determinados momentos e lugares, é porque tem filhos que estão ali ainda inclinados a não ouvir a palavra do Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo vê, tudo sabe. Nada existe diante do Senhor que venha ficar em oculto aos olhos dele, porque Ele diz na sua palavra que os olhos dele passeiam sobre toda a terra. Os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo contemplam os corações bons e os corações maus. A palavra do Senhor diz que a chuva vem para o bom e vem para o ímpio. O Senhor não fez acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele fala com os filhos, Ele fala com o mundano lá fora. Porque quando Ele nos faz andar em certas direções, que tem um mundano lá fora e a gente é usado por Deus para falar da palavra dele, é Ele se apresentando para aquela vida. Aleluia. Mas a correção do Pai vem para os filhos. Primeiro Ele corrige a casa dele, porque o juízo vai vir primeiro pela casa dele. Então essa palavra que nós estamos ouvindo nessa noite não é para quem está lá fora, é para nós. É para nós, porque Ele reuniu os filhos em um só lugar para falar com os filhos nessa noite, por fiar e por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer passar naquele grande dia e não vai poder passar. O Senhor fala no livro de 1 Coríntios 5, 9, que vai nos dizer o seguinte: não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados. Na minha palavra, na Bíblia, na minha tradução está aqui efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esses não vão herdar o reino de Deus. Esses vão bater a porta naquele grande dia e vai dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu não vos conheço, porque o Pai é santo. Sede santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor nas Escrituras, é a palavra dele. Aqui Paulo, quando estava indo levar para a igreja de Corinto os ensinamentos de Jesus Cristo, porque não foi para o mundo, foi para a igreja que estava em Corinto. Paulo vinha trazendo para a igreja de Corinto os ensinamentos de Jesus Cristo no Sermão do Monte, porque aqui faz parte. Aqui também faz parte da palavra do começo ao final, que se encerra em Apocalipse, o livro das Revelações. E o Senhor fala conosco nesse momento: todos esses que têm essas qualidades, que acham que são qualidades, mas são defeitos, não vão entrar na minha presença. Não vão passar pelas portas, não vai passar pela porta que é estreita. Não adianta, igreja. Não adianta nós filhos virmos para a casa do Pai, ouvir os seus ensinamentos e não colocar
nós vamos entender que a porta da graça vai se fechar. Aleluia. O Senhor fala que todo aquele que ama e comete a iniquidade, injustiça, maldade, rebelião, desobediência deliberada e intencional a Deus. Cristo fala comigo e com você nessa noite, não pode fazer o que é errado, porque o que é errado e imperfeito não vai entrar na minha presença, não passa pelas portas, não vai passar. E o Senhor e Paulo, cheio do Espírito Santo, falando para a igreja de Corinto naquele lugar, que estava de uma forma deliberadamente pecando contra a vontade do Senhor, era a igreja, não era o mundano, era o povo do Senhor. A igreja de Corinto estava mancando, literalmente caindo, porque achava que estava andando certo na presença do Senhor e estava tudo errado. Ensinamento é para filho, igreja. Ensinamento somos para nós. Ensinamento é para mim, sabe? Ensinamento é para cada um de nós que estamos nesse lugar. E o Senhor ainda fala, e Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para os irmãos de Corinto e falou, e é o que alguns têm sido. Alguns têm sido o quê? Devassos, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Essa é a palavra que o Pai trouxe para nós nessa noite. Ah, missionária, mas eu não roubo. Ah, eu não bebo. Ah, eu não me prostituo. Ah, é você e Deus. É, meu Deus. Quando o Pai traz uma palavra dessa para nós, possa ser o que? Nós estamos sendo roubados ou estamos roubando o tempo que pertence a Deus. O que nós estamos fazendo com o tempo que pertence a Deus? O que nós estamos fazendo da nossa vida, do nosso dia a dia, que está sendo desagradável aos olhos do Senhor? Estamos andando corretamente? As nossas veredas são passos, fala de caminhada. As nossas caminhadas, a nossa caminhada, a nossa vereda está nos conduzindo realmente à porta estreita? O meu caminhar, o teu caminhar está sendo um caminhar que realmente está sendo levado para de encontro a essa porta que é estreita? O caminhar é no dia a dia, caminhando na presença do Senhor Jesus Cristo. Pés, vereda, caminhada, é vida em obediência. É vida que louva o nome do Senhor. Vida não é só aqui dentro desse templo, porque a igreja somos nós. Vida é vida com Cristo, indivíduo, pessoal. Aleluia. Em qualquer lugar que o Espírito de Deus nos levar. Eu sei que é difícil dar glória a Deus nesse momento. Eu sei que é difícil, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta, a igreja, filhos não gostam de ser chamados a atenção. Essa é a verdade. Porque a carne peleja. A carne fala, olha, mas por que ela está falando isso hoje aqui nesse lugar? Porque o culto é da família. Estou falando porque Jesus Cristo mandou. Estou falando porque foi o Pai que mandou trazer essa palavra. A palavra não é minha. A palavra não é do pastor. A palavra não é de nenhum de nós aqui. A palavra é de Jesus Cristo. É a palavra do Pai. É a palavra do Pai. O Pai fala para... E Paulo continua falando para a igreja de Corinto. E é o que alguns de vocês têm sido. Mas... tem uma vírgula. O Senhor usa a boca de Paulo e diz, ó, vós haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Não vai haver desculpa. Não vai haver desculpa de dizer, ah, Senhor, mas eu não fui justificada, eu não fui santificado, eu não andei na orientação do Teu Espírito Santo. Foi sim, porque a palavra está dizendo, nós somos santificados, nós somos lavados pelo sangue de Cristo. E aí pela pessoa mais importante do Espírito Santo, porque Ele que nos conduz. É o Espírito Santo de Deus que conduz os nossos pés a caminhar por essas veredas perfeitas, que nos conduz até a porta que é estreita, caminho apertado. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E o Senhor fala que nós devemos nos separar de tudo que é sujo, de tudo que é contrário à palavra do Senhor. Nós pecamos quando olhamos para algo e desejamos. Pecamos quando aquele algo não condiz com a vontade do Pai. Antes, lá na lei, quando o homem olhava para uma mulher e desejava, ele já cometia adultério. Eles tinham o ato do adultério e eles eram
apedrejados e mortos. Hoje, na graça, muitos banalizam a graça. Acham que porque é graça, podem fazer o que quer da graça e acham que vai passar impunemente. Não. Hoje, tudo bem, se um homem olhar para uma mulher, nos seus olhos desejar no seu coração, ele já cometeu adultério. Ele já pecou. E vai dar conta com quem, missionário? Vai dar conta com Jesus Cristo. Se arrepende, pede perdão e muda. Muda. Porque o Senhor fala conosco nessa noite. É tempo de se separar das coisas imundas, das coisas que te impedem de ser atraído pela minha vontade e a minha presença, assim diz o Senhor. Cristo, Ele é muito bom, mas em tudo dá glória. Em tudo dá glória, porque a exortação do Pai no domingo, no culto de família, não é para matar, é para dar glória, é para dar louvor, é para dar aleluia, é para exaltar o Pai, porque Ele ama e Ele corrige todo aquele que Ele ama, porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é Pai. E Ele fala conosco nesse momento, dentro deste lugar. Se esforça mais um pouquinho, a porta vai se fechar, mas se você se esforçar mais um pouquinho para viver a minha vontade, para que os teus pés corram cada vez mais para as veredas da minha palavra, porque a minha palavra é caminho perfeito, a minha palavra é caminho reto, não tem direita, não tem esquerda, a minha palavra é vida. Se esforça mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho, faz a minha vontade, assim diz o Senhor, não faz a tua vontade, porque quando nós fazemos a nossa vontade, esquecemos de fazer a vontade do Pai, tudo dá errado, tudo dá errado. Então o Pai tirou a gente de casa hoje, para esse lugar, para falar que Ele ama cada um de nós. Ele ama cada um de nós. Porque se Ele não amasse, Ele não reunia filhos em um só lugar, em uma só comunhão, para falar, ó, só se esforce. Só se esforce, porque quando você estiver diante de mim, que a porta estiver aberta e eu falar, entra, você vai entrar, vai ter gozo de alegria. Só se esforce, precisamos nos esforçar. O tempo está afindando, o relógio está correndo, a porta vai se fechar. E vai ficar de fora todo aquele que ama e comete a mentira. Vai ficar de fora todo aquele que ama e comete a mentira, porque esse não é filho de Deus, esse é filho de Satanás. Quem comete a mentira, ama a mentira, se agarra a mentira, vai ficar do lado de fora. E o pior de tudo, vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Aí quando a porta se abrir, que o povo que estava dentro da voz do Senhor hoje, domingo, dia 20, pastor? Hoje é 20? Quando o povo de Deus estiver diante da presença do Senhor, no dia 21 de setembro, e o Senhor falou, naquele dia 21 de setembro, tinha um povo meu sentado aos meus pés, ouvindo a minha palavra, acatou a minha palavra, está entrando para a minha presença. Aí vai se reunir com Abraão, com Isaac, com Jacó, para as grandes bodas do Cordeiro. Aí o Senhor vai dizer, ó, fostes atento à minha palavra, se esforçaram com esmero, caminharam na minha palavra e fizeram a minha vontade. Então vem. Mas naquele grande dia também, muitos vão bater a porta. E o Senhor vai dizer, ó, se aparta de mim, eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Vocês pregaram no meu nome, vocês profetizaram no meu nome, vocês curaram, vocês assistiram, vocês libertaram. No meu nome, assim diz o Senhor. Foi no meu nome que teve milagres, teve prodígios, teve maravilha. Foi no meu nome. Mas eu não conheço vocês. Mas Senhor, eu não conheço vocês. Mas Senhor, eu não conheço vocês. Porque vocês amavam e praticavam iniquidade, amavam a mentira. Então eu não conheço. Porque foi no meu nome. Foi no meu nome, assim diz o Senhor. E vocês fizeram prodígios e maravilhas. Não foi no nome de vocês, porque o nome de vocês sem mim é nada. Assim diz o Senhor. Cristo, Ele é poderoso. E os olhos dele passeiam sobre toda a terra. E o Senhor fala para cada um de nós nessa noite. Ele diz para a gente em Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 15. Apocalipse 22, verso 15. Ele fala: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Vão bater na porta, igreja. Mas a porta não vai se abrir. Vai ficar
por quê? Porque tudo que eles fazem, praticam, não louvam o nome de Cristo, que é a porta. Não louvam o nome daquele que teve o sangue derramado na cruz do Calvário. Não bendiz, não dá graça ao nome daquele que tem todo o poder, que fala comigo e com você nessa noite. Ele diz, ó, você cometeu a prostituição. Você se prostituiu, sendo a minha noiva, você tinha caso com o mundo e não fazia a minha vontade, assim diz o Senhor. Você fica de fora. Vai vir outro e vai dizer, ó, eu matei, eu tirei vidas, eu deixei uma mãe sem um esposo, eu deixei um pai sem um filho. O Senhor vai dizer, ó, a vida pertence a mim. Você é homicida. Você tirou vida que não te pertencia porque você não deu a sua vida pela vida que você tirou, assim diz o Senhor, então fica de fora. Para esses o Senhor vai dizer, aparta porque eu não te conheço. Os feiticeiros, os cães, aquele que comete a homossexualidade. Jesus não mudou o curso da palavra. Cristo não mudou o curso da natureza dele, porque lá na criação ele fez homem e mulher, macho e fêmea. Um homem que inflama o próprio corpo com o mesmo outro homem, ele é réu do inferno e já está condenado. Se ele não pedir misericórdia, Deus dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida enquanto é tempo, que a porta está aberta e a graça ainda está aqui. Se ele não se arrepender, ele vai ficar do lado de fora. E ele vai ser consumido pelo fogo do inferno. Jesus fez macho e fêmea. Jesus não fez mulher para mulher, nem homem para homem. Por quê? Porque o Senhor, ele fez a família. Aleluia. Jesus, quando ele traz umas coisas dessas para a gente falar, a gente tem que falar. Porque se a gente for embora com isso, é ruim para a gente. É ruim para mim. É ruim porque a palavra é dele. Eu não posso mudar a vontade de Jesus Cristo, chegar nesse lugar e falar sobre o que ele mandou falar nessa noite. Eu não posso. Porque o Senhor fala, ó, os idólatras. Quem ama a idolatria, a missionária Ângela, eu não sou idólatra porque eu não tenho nenhuma imagem de escultura na minha casa. Eu não tenho nada que vai roubar o meu tempo. Mas e os ídolos do coração? Você ama muito a sua casa, você ama muito o seu carro, você ama muito um bem material e cuida mais daquilo, esquece de cuidar da tua vida e da presença que você carrega, dando para essa vida todo o tempo que você tem, quem der é pouco. Ou você está carregando ídolos no teu coração que está te fazendo não enxergar que a vontade do Pai que está diante de você nesse momento falando, ó, você não está se esforçando, você vai ficar de fora. Quando a trombeta tocar, Jesus Cristo fechar a porta, quem ama a idolatria vai ficar. Para ser idólatra não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura. É estar de frente a um computador, é estar de frente a uma TV, vendo coisas que estão roubando o teu tempo e dentro do teu coração, está criando um apego tão grande àquilo que está te deixando de ter tempo com o dono da palavra. Aleluia. Isso é idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca acima da presença de Cristo é idolatria. E o Senhor vai falar, ó, vai ficar de fora. Fica de fora porque eu não te conheço. Eu conheço aqueles filhos que são obedientes à minha palavra, que as suas caminhadas, as suas veredas estão em todo o tempo em direção à porta. Eu sou pai, eu falo para aquele filho, aquela filha que me ouve, que acata, atende a minha palavra e faz de acordo com a minha vontade, não a vontade de si próprio. Esse é o Pai. Esse é o nosso Pai que fala comigo e com você nessa noite. Esse é o Deus que tem poder para fazer abundantemente muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que tem operado na minha e na tua vida, igreja? É o poder de Jesus Cristo que vai te convencer do pecado, ou o poder que tu acha que tu tem, que tu vai ser capaz de passar pela porta se não obedecer o poder que está acima de tua vida? E aí? O que é que vamos fazer naquele grande e terrível dia? Porque será um terrível dia sim. Vai ser um dia de glória, um dia de júbilo, mas será um dia terrível. O sol vai escurecer, a lua não vai dar seu brilho, o firmamento do céu vai ser abalado. Por quê? Porque o dono da igreja está vindo buscar aquilo que ele pertence. Pertencemos a Cristo. Eu pertenço ao Senhor e falo isso sem orgulho, falo isso com muito temor. E eu sei que os irmãos aqui também pertencem a Cristo com muito temor, porque o amor do Senhor Jesus Cristo foi tão poderoso
que ele olhou do céu para cá e procurou um justo sequer e não achou nenhum. Mas o justo dos justos abriu mão da sua glória, não usurpou-se como Deus, esvaziou-se de si próprio, da sua divindade, e veio como homem caminhar sobre a terra para ensinar para mim e para você que tudo podemos naquele que nos fortalece. Precisamos compreender e entender que o dia chamado hoje é hoje. Não temos o amanhã, o futuro pertence a Cristo. Então que nós entendemos, que eu possa entender cada vez mais, que aquele que começou uma boa obra na nossa vida é fiel para terminar. Mas essa boa obra, ela só vai ser terminada se eu e você permitir terminar. Se enquanto estamos caminhando pelo caminho que é estreito, para passarmos pela porta que é apertada, e se no caminhar da nossa vida nós decidimos, está repreendido em nome de Jesus, já vou repreender, porque essa palavra eu não tomo posse dela e eu creio que nenhum vai tomar em nome de Jesus. Se desviar no meio do caminho, vai ser duro? Vai ser duro? Porque temos que permanecer firme, que aquele que começou a obra vai terminar. Não podemos dizer, ó Pai, coloca um tijolo aqui nessa obra que tu começou na minha vida. Enquanto tu vai lá buscar o tijolo, eu vou por ali dar uma voltinha e volto para a construção que o Senhor tem na minha vida. Deus não vai fazer isso, porque a obra dele é perfeita. Na construção do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, não pode ser colocado nada fora do prumo da vontade dele. Precisamos entender e compreender que nos deslocamos nesse lugar para vir aqui hoje ouvir a voz daquele que tem todo o poder. Precisamos estar caminhando em direção à porta estreita. Precisamos estar caminhando em direção a essa porta. Missionária, como é que eu enxergo essa porta? Leia a palavra. Missionária, como é que eu vou poder aprender qual alicerce eu tenho que colocar na minha caminhada para poder chegar até a porta estreita? Leia a palavra. A palavra é alicerce. A palavra é fundamento. A palavra é construção. Imperfeita? Não. Perfeita. A construção do Pai para nós que somos filhos do seu povo, nos 4 cantos do mundo, é perfeita. Jesus não traz uma palavra para nós que moramos no nosso país chamado Brasil, diferente de uma palavra que ele leva para Angola. Não. A construção é a mesma. A construção é a mesma. Então, nos 4 cantos do mundo, onde Jesus reuniu filhos para falar com eles nesse momento, é a mesma palavra. É conserto, é força, é discernimento, é sabedoria, também renúncia, porque precisamos renunciar. Jesus Cristo é o maior exemplo, ele renunciou à glória dele, ele veio. Ele podia muito bem deixar todo mundo lá se vira, não foi eu que pequei, mas ele não fez isso. Ele se esvaziou e ele veio ensinar para nós que temos que fazer renúncias na nossa vida. Precisamos fazer renúncias na nossa vida para poder caminharmos com as nossas veredas, com o nosso caminhar, que estamos conduzindo até a porta que é estreita, o caminho é apertadinho. Precisamos, igreja. Precisamos todos os dias da nossa vida caminhar em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando, os sinais já estão se cumprindo, Jesus está voltando. Está tendo catástrofe, está tendo fome, está tendo terremoto, está tendo peste, a terra está sendo abalada. São prenúncios da volta de Jesus, mas ainda não é o fim. São princípios de dores. E quando o firmamento do céu for abalado, que Jesus venha buscar a sua noiva, nós vamos adentrar por essa porta que é estreita. E para encerrar a palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite que Ele trouxe para nós, lá ainda em Apocalipse 22, do 1 ao verso 5, o Senhor vai dizer: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o rosto, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem
porque o Senhor Deus nos alumia e reinará para todo sempre com Ele. É esse o lugar que nos espera. É esse o lugar que nos espera se nós permanecemos firmes para passar pela porta que é estreita. É esse o lugar que tem preparado para os filhos. E são coisas ainda mais lindas e profundas, porque Ele diz que não penetrou no coração do homem, nem na mente da gente, tudo aquilo que Ele tem preparado para os que o amam. Aleluia. Tem aí uma palavrinha depois do preparado. É para aqueles que amam o Senhor. Não é para todos. Porque quando o filho ama, o filho obedece. Quando o filho ama, o filho pratica. Quando o filho ama, ele faz de tudo para se esforçar. Ele se esmera para passar pela porta que é estreita. E depois, quando nós passarmos por essa porta que é estreita e caminharmos pelo caminho que é estreito, que é apertadinho, nós vamos ter tudo isso de recompensa. Nós vamos ver o Pai. O Pai, o nosso Pai que fala conosco nessa noite. Vamos ter o alimento. Vamos comer do fruto da árvore da vida. Vamos caminhar sobre os pastos verdejantes que tem no céu. Eu desejo tanto. Eu desejo tanto andar descalça, com o ombro, segurando nas mãos de Jesus Cristo, pelo céu, eu desejo do meu coração. Então, igreja, nós vamos ver esse rio puro da água da vida, claro como um cristal. Eu acredito que, como filhos, o Pai vai deixar até a gente tocar naquele rio. Como filhos, o Pai vai deixar até a gente chegar lá, Pai, deixa eu molhar o pé. Eu creio, porque Ele é Pai. Eu creio dessa forma. Eu creio. E ali nunca mais vai haver maldição. Ali nunca mais vai haver choro. Ali nunca mais vai haver nem tristeza. Só alegria. Ele preparou isso para o mundo? Não, porque o mundo já é no maligno, fala do sistema. Ele preparou para os filhos. Quem está lá no mundo é bastardo. Depois que conhece o caminho, a verdade e a vida, entrega a vida para Cristo, tem Deus como Pai, começa a fazer parte dos filhos, aí vai começar a passar a herdade disso aqui. Jesus Cristo já assinou um testamento que está escrito lá, ó, os meus herdeiros, é dos meus filhos. Glória a Deus. É nosso, igreja. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Precisamos amar o nosso Pai de todo o nosso entendimento. Precisamos amar o nosso Pai com todas as nossas forças. Porque o que tem preparado aqui é para filhos, não é para quem está no mundo. É para filhos, assim diz o Senhor. Porque é o Senhor que fala conosco nessa noite. Eu sou apenas alguém. Fazer igual a missionária Elma fala. Uma gotinha no oceano que é enorme. Mas o Pai, quando o homem ele faz isso, ele reúne filhos para vir como família, sentar aos pés dele como Maria se assentou e ouviu a palavra do Senhor e amou o Pai. Amou o Pai de uma forma tão poderosa, tão profunda, que ela deixou os que fazeres e foi se sentar ao pé do Pai. Quanto tempo tem que nós não deixamos a ansiedade de lado e vamos ter um tempo e assentar aos pés de Jesus Cristo para ouvir os ensinamentos dele? Quanto tempo tem que nós não deixamos a correria da vida para poder nos assentarmos aos pés do Pai para ouvir a palavra dele? Porque quando entramos no nosso quarto, dobramos os joelhos, nós estamos falando com o Senhor. Mas quando sentamos e abrimos a sua palavra, é Cristo falando conosco. Precisamos deixar de ser ansiosos. Precisamos deixar de ser um povo querendo abraçar o mundo com os braços que a gente nem tem. Para tão somente sentarmos num canto, aquietarmos a nossa alma e aquietarmos os nossos espíritos e ouvir o que Jesus Cristo tem para nós em todo o tempo. Porque Ele começa falando do começo do dia até o fim da noite. Ele começa falando. Então que nós possamos ser filhos obedientes, que caminhem pelas veredas da justiça. Quais são essas veredas, missionária? Palavra de Deus viva. Aleluia. Caminho, verdade e vida. Deixa tudo que não ouve o nome de Jesus Cristo fora da sua vida, fora da minha vida. Deixa tudo aquilo que não exalta, não bendiz o nome do Pai, porque não pertence mais à sua vida, não pertence mais à minha vida. Quando estávamos no mundo andando desgarrados, como ovelhas perdidas, porque nós éramos ovelhas sem pastor. Mas um belo dia,
o pastor supremo, o sumo sacerdote, o bispo das nossas almas, olhou de lá da suprema mansão dele, porque falo mansão no meu dialeto, mas vai além de uma mansão, porque ele é poderoso. Ele olhou para nós e viu: olha, tem uma ovelha que está desgarrada, mas eu vou trazer ela para o meu aprisco. Esse pastor foi capaz de dar vida não só por uma ovelha, mas por muitas de nós. Só temos motivos de agradecer e entender. O Pai me levou para a casa dele para falar algo muito importante para mim, que eu preciso me esforçar mais. A palavra reina que o Senhor traz para nós nessa noite: esforço. Precisamos nos esforçar mais para fazer a vontade de Cristo. Não vamos conseguir sem fazermos esforço, abrirmos mãos de tudo aquilo que rouba o tempo que pertence a Cristo. Porque o Senhor diz na palavra dele que nós somos, a nossa vida na verdade é como uma fumaça, como uma neblina que se dissipa ao amanhecer. Essa é a vida da gente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E se hoje Jesus Cristo chamar a nossa alma? E aí? Estamos andando de acordo com a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável? Os nossos pés estão correndo para a porta que é estreita, que é apertada? Ou as nossas veredas, os nossos passos estão se apressando para o caminho errado e estamos errando o alvo, porque errar o alvo é pecado. Pecado como, missionária? Quem é o teu alvo? Quem é o meu alvo? O meu é Jesus Cristo. Se nós caminharmos em direção a essa porta que é estreita, lá na frente tem um alvo. Eu não posso errar esse alvo. Nós não podemos errar esse alvo, porque nós vamos estar pecando. Pecado é errar o alvo. Pecado é não ver essa porta que é estreita se fechar na nossa frente. É pecado. Esse é o pecado. Tem muitos pecados. Porque o que faz separação entre nós e Jesus Cristo é o que está no meio. É o pecado. Mas o Pai fala conosco nessa noite como filhos e como um Pai que ama, porque Ele também é filho. E o Pai amou tanto Ele que agradou o moelo. Jesus ficou por um tempo separado de Deus lá na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir o desejo do Pai. E nós viemos a este mundo para cumprir a vontade de Jesus Cristo. Aleluia. Nós viemos a esse mundo para cumprir a vontade do Pai. Jesus pendurado no Calvário falou: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque o meu pecado e o teu pecado estava ali, fazendo essa separação. Mas mesmo assim, o Pai, com o coração, eu creio, dilacerado, de ver o seu filho, o resgate de muitos filhos ali, padecendo naquela cruz. Ele falou: não, vai até o fim, filho. Eu vou te honrar. Pai, o Senhor vai me honrar, eu vou te honrar, Pai. Sabe como é que Deus honrou Jesus Cristo? Trazendo nós para a vontade e para a presença dele. Porque Cristo vai dizer na sua palavra, Deus vai dizer para Jesus Cristo, que todos aqueles, Jesus Cristo vai dizer para Deus, Deus Pai, que todos aqueles, Pai, que o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa foi a vontade de Deus para Jesus e a vontade de Jesus para Deus. Então eu creio e como eu creio, que hoje nós estamos saindo daqui carregando nas nossas mãos tudo aquilo que Jesus Cristo veio para dar para a gente. Porque Ele veio para trazer vida, Ele veio para trazer conserto, Ele veio para trazer restauração, Ele veio para trazer salvação. Tem um louvor que canta, né? Eu esqueci o nome da cantora, que ela fala assim: havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou que tudo que era torto, Jesus endireitou. Eu não sou cantora, mas o homenzinho torto éramos nós. A casa torta éramos nós. Andávamos tortos.
cheios de pecado, cheios de fardo, cheios do pecado que nos fazia andarmos tortos. Aí, louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Encontramos com Ele a porta estreita, apertadinha. Vem, homenzinho torto. Vem, mulherzinha torta. Vem. Vem. Vem porque eu vou te consertar. E o presente maior nos apresentou a vida. Jesus Cristo. E aí nós que éramos homens e mulheres tortas, fomos endireitados pela palavra para estarmos aqui nessa noite, sendo conduzidos por ela, ensinados por ela, exortados por ela. Exortação não é nada mais, nada menos que uma demonstração de amor do Pai. Somente isso. E eu amo ser exortada por Jesus. Todas as vezes que Jesus me pega e fala assim: filha, vem cá, dá sua orelha aí. Eu vou, toma, pai, pega só uma não, pega as duas. Foi que nem Pedro falou: Jesus, eu não quero que tu lave os meus pés, eu quero que tu lave minha cabeça, o meu corpo todo. Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. E quando Cristo fala pra mim, missionária Ângela, vem aqui que eu quero ter um papo contigo, eu falo: Jesus, ó, não pega só em uma orelha, não, pega em duas. Porque quando ele pega nas minhas duas orelhas, eu levanto cheia de vida. Eu levanto cheia de conserto. Porque nós precisamos ser corrigidos pelo Pai todos os dias. Precisamos, porque o mundo está aí para corromper a noiva de Cristo. O desejo de Satanás é corromper a noiva que é de Jesus Cristo. Aí quando as vestes dos filhos estão manchadas, um pouquinho suja, um pouquinho rasgada, o pai chama e fala assim: vem cá que eu quero consertar esse negócio aí que está errado. Aí ele faz isso, um culto da família, pleno domingo, reúne todo mundo para passar um sabão. Oh, glória! Aleluia! É esse o Pai que a gente tem. É esse o Pai que a gente ama. E eu amo servir a Ele. E eu sei, quando eu falo eu não falo eu me exaltando, porque agora a exaltação é dele. Eu falo nós, porque somos filhos. Igreja, é tempo de andarmos com caminhos perseverantes em direção à porta. Aleluia! É tempo. Glória a Deus. Saiamos daqui desse lugar dessa noite, compreendendo e entendendo que o Pai nos ama, que nos trouxe aqui, tão somente para demonstrar o seu amor. E aí vamos estar todos assentados numa grande mesa que não vai ter fim. Aos nossos olhos nós não vamos conseguir enxergar. Eu imagino dessa forma: uma mesa sem tamanho, e todos os povos, todos os filhos de toda tribo, língua e nação, reunidos diante do Cordeiro e sendo servidos pelo Cordeiro. Meu Deus, eu anseio por esse tempo. Então, que Cristo abençoe a vida de cada um de nós nesse momento. Eu agradeço a oportunidade ao pastor brasileiro que me deu a oportunidade para que hoje eu estivesse aqui. Eu agradeço o pastor Daniel, a missionária Elma, meu filho João, que me acompanhou até esse lugar. Mas eu agradeço mais ainda ao meu Pai. Eu agradeço